Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. Boa noite a todos. Que o amor único de Deus possa nos inspirar nessa noite de hoje e que possamos juntos transformar em um exercício, em execução, algumas palavras que vamos trazer do Evangelho e que a doutrina pôde nos iluminar dentro dessa proposta de preservarmos a vida. Dentro desse mundo contemporâneo, vemos cada vez mais uma desvalorização muito grande da vida. Se tornou natural a violência, se tornou natural todo tipo de forma de desvalorização da vida, seja o suicídio, seja o aborto, sejam as drogas, a drogadição, sejam todos os tipos de abusos que podemos observar, como se fosse natural, como se isso fosse parte da nossa programação espiritual. Na verdade, vamos ver através do estudo de hoje que, na verdade, tudo que foi criado por nós. Todas as dificuldades, todas as maledicências, todos os males que nós temos convivido são frutos da humanidade, pois o nosso Deus é soberanamente justo e bom. É um Deus que veio para nos amar e nos ensinar o amor. E como todo pai caridoso, Ele está sempre pronto para nos dar uma segunda chance. E como viajantes do tempo que somos, através das múltiplas encarnações, estamos cada vez mais tentando resgatar estas dificuldades e obstáculos que nós colocamos ao longo do nosso caminho. Então, cabe a nós hoje entendermos que, se tivermos uma visão materialista sobre, muitas vezes, uma gravidez indesejada, fruto muitas vezes de uma violência, iremos, como materialistas, achar que seria certo excluirmos aquela gestação. Seria certo terminarmos com aquela gestação. Mas como partimos do princípio, como espíritas que somos, que a vida é uma bênção, é uma oportunidade que todos nós pedimos para estarmos aqui, então entenderemos que esse teatro dessa situação que ocorre de uma gestação indesejada, na verdade, é uma quitação de dívida, é uma provação ou até mesmo uma expiação. Vamos explicar melhor o que seria a expiação. A expiação, na verdade, seria uma necessidade de se quitar um débito adquirido. E dentro disso, quando partimos para o amor, na verdade, a gente está partindo para uma situação no qual a gente está impedindo a evolução da família que envolve aquele processo, das pessoas que conhecem aquela situação, e estamos agravando ainda mais essas dificuldades. Nós vamos começar falando sobre o suicídio e iremos concluir com o tema internacional da Sociedade Espírita, que é exatamente o tema da noite de hoje, que é a valorização da vida. Então, dentro disso, temos que entender que o espírito, ele é herdeiro de si mesmos. A única coisa que nós temos para utilizar ao longo desta encarnação é o tempo. Então, quando se perguntarem qual a maior riqueza que eu posso cultivar, qual a maior riqueza que eu possuo, o que foi de melhor que a providência divina me deu, foi o tempo. O que fazemos com o nosso tempo vai determinar a nossa herança das nossas próximas reencarnações, e assim nós iremos colher frutos bons ou frutos ruins, dependendo de cada um de nós. É importante entendermos que esse tesouro, ele vai ser edificado nesta encarnação. Portanto, esta é a melhor encarnação de todos nós. A maioria dos que estão aqui sequer eram espíritas na última encarnação, visto que o espiritismo começou em 1856. Mas as leis da vida, as leis da existência, já existiam há muito tempo. Somente foram compiladas.
Na verdade, há 2016 anos atrás, nós vamos ver que Jesus já falava tudo isso para nós. Fazem parte das leis da vida esta necessidade. E a gente veio com a doutrina espírita rever e falar um pouco mais, retirando o véu, sobre certas coisas que quando Jesus ainda falava para populações de pessoas que sequer sabiam escrever, era necessário falar por histórias, por enredos parabólicos, e essas parábolas eram justamente para poder fazer uma forma figurada que até hoje a gente consegue interpretar e consegue entender, tanto à luz da doutrina, quanto muitas vezes através de um conhecimento mal interpretado. E nós vamos ver que quando interpretamos mal certos conhecimentos, tomamos muitas vezes algumas decisões erradas. Portanto, a solidão, a doença mental, a doença física, a prostituição, a corrupção, fazem parte da nossa sociedade. E dentro desse contexto, nós temos que entender que estas situações precisam de ser trabalhadas na casa espírita, nas pessoas que têm a religiosidade católica, evangélica, budista, islâmica, não importa. Mas é um problema da sociedade. Esse problema da sociedade que envolve a solidão, as doenças, a prostituição, a corrupção, transformam as pessoas em minorias. Aí vocês imaginem, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência mental, a dificuldade que ela tem de frequentar os nossos meios. A inclusão social para ela é muito difícil. A pessoa, por exemplo, que tem uma doença física, a gente está vendo agora os eventos paralímpicos, mas é muito difícil a inclusão social em termos de trabalho, em termos de chances, de oportunidades. E a gente vê também, a gente muitas vezes fala da corrupção, das dificuldades que temos no nosso meio, mas isso se repete há milhões de anos, porque em Roma, na época de Jesus, já existia corrupção. Na época em que existiam os feudos, já existia corrupção. Na época dos reinados, também existia corrupção. Então, muitas vezes, a gente vê uma mensagem de dessabor, uma mensagem de desesperança, uma mensagem, muitas vezes, de que esta sociedade de agora nunca esteve tão ruim, e é justamente o contrário. Basta a gente estudar um pouco que a gente vai ver que hoje somos muito mais sujeitos a nos ajudarmos do que há tempos atrás. E hoje se discute muito mais o que antes não era possível discutir. O divórcio, o medo, a destruição do meio ambiente e a própria sexualidade vem sendo abordada, e por sorte temos papas como Francisco, por sorte temos vários pastores, vários padres, várias outras religiosidades que também estão trabalhando dentro desses temas, caminhando junto conosco. E dentro disso, dentro dessas minorias, vocês vejam que a sexualidade é um tema que também leva ao suicídio, é um tema que também é muito difícil. Vocês imaginem a dificuldade de uma pessoa que tem uma opção sexual que não seja heterossexual, se colocar frente ao mundo, se colocar frente à família, se colocar frente ao colégio que frequenta. Nós precisamos, como espíritas, abrirmos as portas da casa espírita para trazermos os pobres e estrupiados, como bem disse Jesus, para dentro da casa espírita, estrupiados da alma, pobres de espírito, pobres de conhecimento, e também as minorias que nós estamos abordando aqui, para que possamos assim evitarmos essa taxa absurda de suicídio que vamos abordar aqui também. Então, dentro disso, o chamado da doutrina espírita é feito pelas ações. São pelas nossas ações que nós seremos conhecidos. Jesus, antes de partir, chamou todos os seus apóstolos e cerca de 200 pessoas e comentou: vós sereis conhecidos pelas suas ações, e vós vos reconhecereis pelas suas ações. Depois Kardec, compilando a informação da doutrina, ele traz para nós, através da providência divina, a mesma informação, quase que com as mesmas palavras. Então, não precisamos de palavras bonitas, não precisamos de conhecer o Evangelho, mas precisamos de fazer essa inclusão, tanto na casa espírita quanto nos trabalhos de solidariedade. A taxa mundial de suicídio hoje é 1 milhão de casos por ano. É uma taxa muito alta.
Temos hoje 3.000 casos por dia, um a cada 30 minutos. No Brasil, são 26 casos de suicídio por dia. E aí a gente se pergunta, mas por que eu não fico sabendo disso? Porque é um problema de calamidade pública. Este problema aqui é um problema de saúde pública. Supera o número de conflitos armados no sentido de que cada pessoa que suicida, ela poderia ter sido evitado. Enquanto o conflito armado parte de que os dois estão armados e é uma situação de violência que não cabe aqui estudarmos. Mas vamos estudar um pouquinho mais sobre o suicídio. A cada suicídio, 6 pessoas próximas a esse ente querido que cometeu o suicídio acabam experimentando traumas emocionais tão intensos que todos, sem exceção, vão necessitar de tratamento especializado em termos de psicólogo, psicoterapia e de tratamento psiquiátrico, na maioria dos casos. Porque todos aqueles que estão próximos, a namorada, o amigo de escola, o irmão, o pai ou o filho, irão passar por um padecimento muito grande após o suicídio. E nós vamos ver que é um assunto um pouco proibido. A projeção, infelizmente, e a perspectiva da Organização Mundial de Saúde é que os casos dobrem até 2030. Então, até 2030, essa taxa de 26 casos de suicídio por dia irão passar para muitos mais, se nós não fizermos alguma coisa agora. 90% dos casos, estatisticamente, têm condições de ser prevenido. Como é que a gente pode prevenir? Exatamente dentro do contexto que começamos. É através do tratamento psicológico adequado, do tratamento psiquiátrico adequado, através do acompanhamento dentro da religiosidade, trazer para dentro da religiosidade, porque a pessoa vai ter como se apegar a algo que lhe dê fé, que lhe dê esperança. É pegar aquele irmão que é um drogadito, seja por álcool, seja por cocaína, seja pelo tabagismo ou por qualquer tipo de abuso, incluindo o abuso sexual, que hoje em dia a gente sabe que faz parte da natureza humana e tem ocorrido, como também o abuso alimentar. Então temos hoje, muitas vezes a pessoa fala, olha, nós temos um problema relacionado ao suicídio. Imaginem uma pessoa com obesidade mórbida, a sensação terrível que ela tem frente à sua obesidade. Imaginem uma pessoa que tem dificuldade nos seus relacionamentos sexuais e acaba cometendo abuso e tem sempre uma sensação de culpa. Então é importante a gente entender que aquele drogado, aquela pessoa que sofre da drogadição, ela não tem os mesmos valores que a gente tem atualmente dentro de nossa perfeita consciência. Então ela se sente abandonada, se sente sozinha. E é isso que a gente pode fazer por eles, é trazer para a casa espírita, para a casa evangélica, para a casa católica e poder trabalhar essas pessoas. E precisamos de bagagem emocional. Para vocês terem uma ideia, 56% das pessoas que frequentam a idade madura já sofreram traição. Sabendo ou não sabendo, a maioria foi traída. Mas por que umas suicidam e outras não suicidam? A resposta é que as que têm bagagem emocional, as que desde criança se sentiram amadas, que tinham um leito religioso para se desenvolver, que tinham uma família dando apoio, que se sentiam protegidas e amadas, têm bagagem emocional para se sentirem importantes, para se sentirem seguras, para se sentirem firmes e reagirem contra um período de traição. Enquanto as outras, muitas vezes, não têm como encarar a sociedade e acham, como são materialistas, que ao extinguir a própria vida estarão terminando esse processo. Quando, na verdade, estarão adquirindo novas dívidas e adquirindo novas dificuldades mais intensas na próxima encarnação. O impacto de divulgações na prevenção é muito importante. Então, quem aborda o suicídio, ele tem que saber como abordar isso. Vou citar para vocês que na época do ultrarromantismo, Goethe faz uma publicação dos sofrimentos do jovem Werther. Só que ele valoriza tanto aquela forma de suicídio aos 32 anos de idade, que vários jovens na época do ultrarromantismo cometeram o suicídio como se fosse uma forma bonita de terminar uma relação amorosa. Qual é a importância da gente divulgar isso daqui?
é que se vocês estiverem tendo contato com alguém que pensa em suicídio, procurem ajuda especializada. A pessoa tem que saber abordar e a divulgação tem que ser coerente, porque muitas vezes divulgações como essa fazem mais mal do que bem. E precisamos de lembrar dos especiais, dos homoafetivos, dos índios, dos presidiários, dos infectados por doenças transmissíveis, pelas pessoas que possuem doenças deformantes. Para a gente ter um exemplo e entender, para a gente não se alongar muito, imaginem os índios de hoje. O índio de hoje, ele é muito civilizado para frequentar a tribo indígena. A Taba não aceita ele como membro. Mas ele é muito índio para frequentar a civilização. Então, hoje, a maior taxa de suicídio no Brasil está entre os índios brasileiros. Estão suicidando por quê? Porque eles nem conseguem ser índio o suficiente, nem civilizado o suficiente. Para a gente não abordar os outros temas, vamos nos ater a essa situação. Mas a outra dificuldade também é a gente poder entender que a maioria dos presidiários não conseguem emprego. É muito difícil um presidiário conseguir um emprego após ter sido presidiário. E aí vem os problemas do suicídio. Importante salientar a diferença entre depressão e estado depressivo. O estado depressivo, ele é coerente, faz parte da natureza humana. Tem dia que você está com alguma situação que lhe leva a situações de um estado depressivo. Isso é natural. Isso faz parte, como também tem dias que você acorda mais alegre. Isso é natural. Agora, quando essa tristeza está trazendo em você sintomas que te trazem insegurança, dificuldade de exercer as suas funções do seu dia a dia, lhe trazem dificuldades de cumprir com as suas necessidades básicas de sua convivência, aí você está apresentando um quadro de depressão e você precisa de ajuda. Então é importante a gente poder fazer essa distinção, porque muitas vezes, devido à necessidade do nosso verniz social, o que a gente faz? A pessoa pergunta, está tudo bem com você, Sérgio? Está tudo ótimo. Na verdade, eu posso estar péssimo, mas é obrigação nossa falar para todo mundo que a gente está ótimo, como se isso estivesse ajudando a sociedade. É claro que você não vai contar para todo mundo, mas sempre tem alguma pessoa que seja aquela pessoa mais íntima que você tem que se abrir com ela, você tem que desabafar. Não estou bem, estou insatisfeito com isso, estou insatisfeito com aquilo, para que ao você conseguir colocar para fora aquela insatisfação, você já vai começar a conseguir a ajuda que precisa e vai começar a quantificar, a colocar tamanho, dimensionar o problema. Algumas consequências do suicídio, não é? A primeira é que continua o sofrimento, porém num nível maior. Então isso é um grande problema. A pessoa acomete um suicídio agora e ela começa a sofrer essas consequências. Ela começa a se localizar em regiões de sofrimento. Nós temos no livro de Ivone, Memórias de um Suicida, falando sobre o Vale dos Suicidas. Mas, graças a Deus, devido à evolução da humanidade que a gente falou há pouco tempo atrás, isso sofreu uma certa reforma e já não tem mais aquele ambiente tão umbralino como tinha quando Dona Ivone escreveu esse livro. Então, como vocês veem, até as regiões umbralinas estão mudando, caminhando para os mundos de regeneração que nos esperam um pouco distante ainda, mas o processo começou. E os tormentos e recordações de tudo o que ocorreu é como se ficasse uma fita passando o tempo todo, todas as coisas que levaram aquele jovem ou aquela pessoa a um quadro de suicídio. Nós vamos falar primeiro o que ocorre, para que depois a gente fale o que a gente pode fazer para ajudar. Lesões a nível perispiritual ocorrerão. Então, muitas doenças que hoje a gente conhece como doenças autoimunes, alguns tipos de câncer, alguns tipos de patologias cerebrais, como a epilepsia e tantas outras, muitas vezes são frutos ainda de lesões perispirituais que as pessoas carregam, doenças pulmonares e assim por diante. Essas lesões podem se refletir na próxima reencarnação. Então é importante a gente entender os males que o suicídio traz para a gente poder trabalhar, já que estamos no mês tão importante para essa abordagem. E o desperdício de um tempo valioso de progresso. Para vocês entenderem, hoje, 2/3 da população
que nós temos aqui frequentando a Terra, existem 2/3 de espíritos aguardando para poderem encarnar no nosso planeta. Então a fila de espera para vir para cá e quitar suas dívidas é muito grande. Então quando a gente vê uma alma desencarnar após uma tentativa fracassada, é a mesma coisa que você visse uma pessoa ser preparada para ser um astronauta e que ele teria que ir até Marte. E aí todo um processo de estudo, de trabalho, vários professores, vários tipos de treinamento é feito para que ele não fracasse nessa missão. E quando ele suicida, é a mesma coisa que um astronauta que está pronto para fazer o voo, falar, olha gente, eu estou morrendo de medo e eu não vou. É o que acontece com o suicida. E aí as penalidades, infelizmente, elas são automáticas. Quem nos penaliza somos nós mesmos, como a gente falou ainda há pouco, somos herdeiros de nossas ações. Então, concluindo a parte de suicídio, não negligencie um pedido de ajuda. Quando você estiver correndo no seu dia a dia, com aquela dificuldade de chegar até seu trabalho e aparecer um vizinho, um amigo, uma pessoa dizendo, olha, eu estou precisando muito de falar com você, não perca a oportunidade de ouvi-la um pouco, de evangelizar um pouco, porque muitas vezes você vai poder ajudar aquela alma que se encontra em situação de abandono. O dia 10 de setembro agora foi o Dia Mundial do Suicídio. A gente vai abordar um pouquinho ainda as sugestões de Divaldo para essas situações. Então, a vantagem dos antidepressivos atuais é tão grande que hoje se acredita que esses mesmos medicamentos que existem, existe também um seu paralelo no mundo da erraticidade, no qual eles também conseguem entender que há também um tratamento perispiritual. Porque a maioria dos remédios alopáticos não tem essa penetração perispiritual, mas os antidepressivos, como bem disse Divaldo, conseguem já ter essa capacidade. Então é importante a gente lançar mão disso agora, porque há pouco tempo atrás não existiam esses remédios. Então imagine como deveria ser difícil tratar de uma pessoa depressiva em 1950. Não tinha nada para dar para a pessoa quase. Então era muito difícil. Hoje as coisas mudaram um pouco. A evolução da psicoterapia chegou a um ponto tal qual que temos Joana de Ângeles nos falando, mas ao mesmo tempo a psicoterapia tradicional tem caminhado na mesma tendência de combater o vazio existencial. Dentro do vazio existencial, assim o exemplo que eu sempre gosto de citar, de maior vazio existencial, eu costumo citar, infelizmente, Elvis Presley e Marilyn Monroe. Bonitos, ricos, famosos, desejados, mas com vazio existencial tão grande que acabaram por finalizar a sua existência. Então vejam que parece que a solução realmente é preencher a nossa existência, ter bagagem emocional. Cair é normal, mas se levantar é sempre mais fácil quando temos alguém para nos amar, para nos dar a mão e nos ajudar naquele momento de fraqueza, naquele momento de total fraqueza, né, dentro desse aspecto. A fluidoterapia pode nos ajudar. De que maneira? 70% das pessoas que estão deprimidas estão como? Ou pensando em suicídio, ou estão em situação de abandono. Elas estão numa vibração muito negativa. Essa vibração negativa atrai para elas, consorcia com essas pessoas, espíritos da mesma magnitude, que se encontram também com sensação de abandono, com sensação de tristeza, com sensação negativa, de que a vida não presta, que não tem como lutar, que já estou fracassado. Então é por isso que 70% das pessoas que pensam em suicídio estão consorciadas. E o que nós podemos fazer? A água fluidificada, os passes terapêuticos, os passes que ocorrem nas casas espíritas, a prece intercessória que aquela mãe faz para o filho toda noite, para aquele filho que não abandona as drogas, aquela prece por vibração que você faz para um irmão, que alguém te contou uma história, que aquela pessoa está precisando dessa vibração. Então é através desta capacidade que nós temos de nos doar, que nós iremos combater esse consórcio que existe entre as pessoas que estão pensando em suicídio. Importante também nunca cobrar. Então aquela pessoa que está em casa
ou que está em período de drogadição, ou que está pensando em suicídio e que você vê que não reage, você não pode cobrar, porque ela já sabe que está em um processo de fracasso, ela já sabe que está em um processo de dificuldade. Aí você chega e fala, olha, esse menino não tem jeito, ele não sai de casa, ele não quer trabalhar, ele não quer lutar, ele não quer continuar, olha que vergonha, ele fica assim o tempo todo. Não ajuda em nada. O que vai ajudar é você dar o exemplo, é você procurar mostrar para ele que você também teve dificuldades, que você também passou por processos difíceis, que você também tomou decisões difíceis. Porque às vezes a gente parece que está num pedestal, a gente se acha ótimo, mas quando a gente ajuda uma pessoa sendo sincero, explicando que a gente também passou por problemas difíceis, a pessoa se sente fortalecida e consegue se levantar. Então deem um exemplo, nunca cobrem. E por último, não esqueçam de dar a coragem, porque o espírita ele precisa de falar porque ele é muito endividado. A nós foi mostrado um pouco mais do conhecimento porque temos muita dívida. Não é porque nós somos melhores do que os outros. É justamente o contrário. Nós somos endividados demais. Aqueles que falam é porque antes não conseguiram deixar que falassem de Jesus. Agora voltam falando para ver se conseguem quitar suas dívidas. E assim vai um processo da corrente do bem. Então entendam que as situações que o espírita fala, quando terminar, tem que terminar alegre. Espírita não tem que ser carrancudo, espírito não tem que ser triste e sério. Espírita tem que ser alegre, tem que transmitir a bondade, igual Jesus fazia, igual os apóstolos faziam. Então vamos tirar essa carranca, né? Compartilhe com o Cuidados pela Vida, né? O Cuidados pela Vida é um programa muito interessante que se chama CVV, você liga para o 141, e foi muito interessante a sacada que eles tiveram. Vocês imaginem, por exemplo, que uma pessoa espírita que acredita em reencarnação, quando está pensando em um suicídio, liga para um número de ajuda evangélica. E aí a pessoa vai te falar que não existe reencarnação e que, olha, não tem jeito, a situação está difícil. Ou o contrário, você é católico e aí você liga para um telefone de ajuda espírita. E a pessoa só fala, fica tranquilo que você vai reencarnar ainda muitas vezes e esse processo você vai quitar daqui a 7 reencarnações. Não tem como, né? Então, o importante foi a sacada que eles tiveram. Eles pegaram um padeiro, um pedreiro, um juiz, um médico, e colocou todo mundo de plantão por 4 horas. Faz um plantão de 4 horas e vai embora. Nessas 4 horas já atenderam a Cássia Kiss, artista, que deixa divulgar o nome dela, na época grávida, pensando em suicídio, e hoje ela é um dos embaixadores dos Cuidados pela Vida. É um atendimento gratuito, sigiloso, você liga 141 no Brasil inteiro e as pessoas são atendidas da forma que estou passando para vocês. Dando continuidade, vamos falar agora sobre os tipos de violência. Então vamos mudar um pouco o tema, ainda falando sobre os cuidados pela vida. Eu lembro a vocês que isso é um movimento da Federação Espírita Brasileira. Existem os livretos para os interessados. Podem me mandar e-mail que eu passo para vocês, ou acessem Federação Espírita Brasileira, FEB, né? Livretos Cuidados pela Vida. Cada tema que eu estou falando lá está bem apresentado e em condições muito melhores do que estamos falando. A respeito da violência, seja ela doméstica, seja ela sexual, seja ela urbana, seja ela pelos conflitos religiosos, seja ela da forma que for, eu não vou abordar aqui a causa. Eu vou abordar aqui o que podemos fazer, porque essa é a nossa função. Então, dentro disso, cultivemos o diálogo. Segundo André Luiz, quando nós não temos mais o diálogo, quando aquele casal, ou aquele irmão e aquele outro irmão, ou o pai e o filho, quando eles param de conversar, é preferível que briguem do que tenha aquela sensação de que não se falam mais. Isto é a pior coisa que pode acontecer. Quando o lar perde o gosto pela conversa, a afetividade vai embora. Então, quando existe aquela situação, não há mais relacionamento nenhum, simplesmente convivem, coabitam o mesmo ambiente, mas não se relacionam, aí não há mais nenhum tipo de troca
de afetividade ou de qualquer tipo de sensação. Então, dentro disso, é importante a gente entender que na questão 932, por que no mundo os maus têm geralmente maior influência sobre os bons? E aí nos transformam em vamos dizer assim, um despertar. Despertemos com essa questão. É pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, dominarão o ambiente. Então aí vem o chamado para a gente entender que a função nossa é divulgar a doutrina. É através da divulgação da doutrina, é através do transbordamento do amor, é que iremos salvar o mundo. Não através de se pregar violência ou de se pregar qualquer tipo de conflito. Somente o amor pode salvar. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então vocês veem que há 2016 anos nos é falado essa palavra, a gente já ouviu, mas o que nos falta, conforme é a questão 909 do Livro dos Espíritos, é a vontade. Na questão 909 pergunta, o que precisamos de fazer para evoluir? O que nos falta? E a resposta dos Espíritos é a vontade. Nós não temos a vontade. Nós sabemos o que devemos fazer, mas ainda somos bebês espirituais. A gente não aplica o que a gente ouve nas nossas ações. O irmão X costumava dizer que Deus usa o tempo e não a violência. Chico, durante aqueles momentos em que ele fazia algum tipo de abordagem, ele explicava que Humberto de Campos teve que usar esse pseudônimo de irmão X durante esse tempo, justamente para explicar que Deus usa para nós simplesmente o tempo, não a violência. Então, quando a gente olha um espírito superior, um espírito de escola nos auxiliando, hora nenhuma ele fica chateado com a gente, ele fica bravo com a gente. Ele está sempre disposto a nos ajudar, ele está sempre disposto, tolerante com os nossos erros. Mas a gente, quando a gente quer ensinar uma criança, quando a gente quer ensinar aos nossos pais que estão mais velhos, a gente quando quer, por exemplo, ajudar alguém, a gente não ajuda da forma que os espíritos superiores ajudam. A gente quer que aquilo modifique rápido. Muitas vezes a gente acaba sendo até um pouco violento. Então é importante a gente entender nossas limitações, abordar essas limitações para tentar evitar a violência. E lembrar que o tempo é que nos vai fornecendo o substrato, vai nos fornecendo as condições de ajudar. Na questão 765, que pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? Isso equivale a tomar o lugar de Deus na prática da justiça. E eu vou mais longe. Vocês imaginem, por exemplo, que se eu acredito que Deus é bom, se eu acredito que Deus é soberanamente justo, como posso eu questionar as decisões de Deus e resolver fazer as leis da forma dos homens? Isso não é possível. Então as leis dos homens vão mudar, mas a nossa consciência como espírita tem que começar primeiro. Então a gente não pode acreditar em pena de morte, a gente não pode acreditar em aborto, porque isso vai contra tudo que a gente conhece, a tudo que a gente raciocina. A gente tem que começar a aceitar as decisões que nos são trazidas pelo destino. A grande dificuldade que nós espíritas, como toda a humanidade tem, é o processo de abnegação. Nós não somos abnegados. Abnegado seria realmente aceitar as decisões e a vida como ela é. Mas nós primeiro nos revoltamos ou ficamos desesperados, depois que nós focamos na espiritualidade superior. Essa é a nossa grande dificuldade. Então a gente tem que entender que a prática da justiça divina, ela ocorrerá dentro do seu tempo. E como é que a gente pode fazer como espírita para mudar essa situação? A única forma de mudar é a gente começar a divulgar o conhecimento que a gente tem e aprender a amar as minorias, a amar os que pensam diferente da gente, a amar o adversário, que é tão difícil, é uma das virtudes que a gente precisa de desenvolver e que Cristo já dizia que essa virtude nós temos que desenvolver. Então a tolerância é fundamental. Na Gênesis, no capítulo 3, no item 10, se estudarmos todas as paixões ou vícios, veremos que ambos têm o seu princípio no instinto de conservação. Vamos explicar isso um pouco melhor. Quando a gente era ainda
um ser primitivo, um homem das cavernas, a gente precisava de ter a nossa água, a nossa caverna, a nossa comida, a nossa tribo, a nossa lavoura. E o que a gente fez? Passaram-se todos esses bilhões de anos, o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos, a humanidade, assim, na forma humana, não habitava nessa época, mas vem sendo trabalhado. E dentro disso, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu a mandar uma espaçonave até Marte, mas a gente não consegue evoluir moralmente. A nossa evolução moral ainda é muito próximo do homem das cavernas. A sensação de apego, meu, tudo meu, é muito meu ainda. A gente ainda é muito apegado à matéria. O dia que a gente começar a amar a humanidade como um coletivo, o dia que a gente conseguir amar, pelo menos de verdade, as pessoas que nos cercam, porque a gente ama nosso filho porque ele é nosso filho. A gente ama nosso irmão porque ele é nosso irmão. Mas a gente deveria amar as pessoas simplesmente porque são irmãos em Cristo. E isso é muito difícil. O amor verdadeiro a gente ainda não aprendeu. Então vamos, por enquanto, como ainda somos bebês espirituais, exercitar isso com quem nos conhece, para que todos que nos conhecem possam ver em nós um irmão em Cristo. E assim nós vamos conseguir diminuir um pouco esse ambiente de violência que existe em nosso mundo. Mudando um pouquinho agora, vamos falar um pouco sobre aborto. E dentro desse aspecto, vamos entender que Jesus veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Essa vida que ele dizia era a vida na forma de amor, porque até então éramos tidos como os filhos de um Deus muito bruto, um Deus muito vingativo, um Deus criado pelo conhecimento humano. Então Jesus tirou esse véu e deixou claro que o nosso Deus verdadeiro é um Deus soberanamente justo e bom. Então como posso eu decidir pelo aborto se eu, na verdade, estou dentro de um contexto no qual eu sou filho de Deus e propositadamente estou naquela família, estou naquela região, estou naquela situação? Por quê? Porque são os desígnios da providência divina. Quem sou eu para questionar? Mas se eu tivesse uma visão materialista, eu acharia correto a prática do aborto. Então é importante a gente entender que a gente precisa de primeiro acreditar com o coração, para depois a gente poder defender essa bandeira. É importante a gente ter esse conhecimento. Podemos perceber nos filhos doentes as joias que o Pai nos confiou, seja por renúncia e amor elevado, ou mais comumente por estarmos diretamente ligados às causas. Então o que ocorre? Muitas vezes, dentro desse contexto, a causa que levou a uma deficiência física ou mental vir a coexistir dentro da sua família, uma microcefalia, uma anencefalia, como está tão em voga atualmente, é justamente porque dentro do contexto reencarnatório, aquela família teria que passar por isso. Vejamos mais. Que determinaram os dramas dos nossos filhos, não cabendo remorso, e sim auxílio e impulso para que ele e você harmonizem e se recomponham rumo ao Criador. Então nada ocorre por acaso. Tudo ocorre dentro do planejamento perispiritual. Antes de você encarnar, você planejou isso. E aí a gente tem a abordagem da anencefalia e da microcefalia. Então, a partir da fecundação, iniciam as provas e expiações. Então, existe um equívoco na justiça terrestre muito grande, porque a justiça terrestre, ela coloca, ao tomar essa decisão equivocada sobre anencefalia e microcefalia, que as provas da vida viriam somente após o desenvolvimento do feto humano. E nós, como espíritas, sabemos que uma vez que existe um óvulo e existe um espermatozoide e se uniram e estão dentro do útero de uma mulher, já existe a coligação do espírito que vai nascer. Ele já começa o seu processo de encolhimento, vou falar assim para ficar mais fácil de entender, para que ele possa fazer esse consórcio com aquela mãe e vir a nascer. Nós vamos ver a importância dessa explicação um pouco mais à frente. E dentro disso, a justiça terrestre comete um outro equívoco. Quando ela compara a retirada do bebê por anencefalia ou microcefalia a uma pessoa que tem morte cerebral. A pessoa que tem morte cerebral, ela amou, ela errou, ela acertou, ela viveu a vida.
E ela concluiu a sua etapa dentro daquele processo e se encontra em morte cerebral. Mas este concepto que vai nascer, ele não pode ser comparado só porque ele tem microcefalia ou anencefalia. É importante também a gente entender que a microcefalia e a anencefalia não é ausência de cérebro não, tá, gente? É a ausência da evolução encefálica, mas as outras partes do cérebro, elas existem. Isso é importante porque fica imaginando que é uma cabeça oca quem não é da área de saúde. Então é importante entender-se isso também. Perdão. E a doação de órgãos é outro equívoco. A doação de órgãos, ela é exequível, ela é importante, ela faz parte da evolução da medicina terrestre e também da medicina espiritual. Então, não existe nada dentro da doutrina espírita ou da FEB que não seja a favor da doação de órgãos. Agora, é claro que tudo dentro do mais alto controle, da mais alta ética e da mais alta moralidade, pois, afinal de contas, o Espiritismo é uma doutrina que apoia a ciência. E uma lição de sabedoria do nosso mestre Chico Xavier. Sabendo que o aborto, isso em 1970, mesmo legalizado no mundo, é uma falha nossa na Terra. Estamos certos de que ninguém deveria praticá-lo, seja no regime das convenções humanas ou fora delas. Se há anticoncepcional, por que promover a morte de criaturas nascituras ou em formação? Então aqui ele era abordado ainda sobre a época em que o aborto era tido simplesmente para as pessoas que tinham uma gestação indesejada e que não faziam a utilização dos meios contraceptivos, DIU, preservativo, pílula anticoncepcional. E a gente sabe que as pessoas hoje que têm menos condições financeiras têm muito pouco acesso ao controle de natalidade. Então, ao invés de a gente fazer leis a favor de microcefalia e anencefalia, a proposta mais séria é se fazer o sistema funcionar melhor para se prevenir gravidez indesejada. Chico falava isso em 1970. Na questão 357, quais são para o espírito as consequências do aborto? Uma existência nula e que precisa de recomeçar. Então isso já deixa bem claro a necessidade. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção. Há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo deveria ser um instrumento. E quando questionado se o aborto, a retirada do concepto, quando a mãe está em risco de vida, se seria um equívoco, a resposta é que é preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o ser que existe. Então, aquela mãe que está em sofrimento fetal e que pode vir a falecer, é certo se retirar aquele concepto que ainda não viveu, porque a mãe tem outros filhos, tem marido, tem família, tem relacionamentos. E aquele concepto pode nascer em outra encarnação. É a oração em que se abre essa janela. Dando continuidade, vamos falar um pouquinho a respeito das drogas, que também tem extinto grande quantidade de jovens dos meios sociais e das condições de vida que a gente espera. Porque quando a gente perde um jovem para as drogas, a gente perde uma história inteira daquele que seria um trabalhador útil para a sociedade, que teria filhos, que divulgaria outros conhecimentos. A gente simplesmente extingue essa capacidade. Então, na questão 909, o que poderia sempre vencer as nossas más tendências pelos esforços? Sim, às vezes com pouco esforço. O que nos falta é exatamente a vontade, já foi falado. E existe um manifesto contra a legalização da maconha, que foi encabeçado por esta orientação de André Luiz antiga, do livro Conduta Espírita, no qual ele coloca que o corpo é o primeiro empréstimo recebido pelo espírito e trazido à carne. E precaver-se, evitar-se contra o uso demasiado de tóxicos, narcóticos, alcoólicos e contra o uso de drogas que viciem a composição fisiológica natural do organismo é uma lei necessária. Então, todo abuso é um equívoco. E André Luiz já comentava. Então, a FEB fez um manifesto contra a legalização da maconha no Brasil, justamente porque sabemos que, além da maconha ser droga, e já temos o álcool e o cigarro tradicional liberado, que também são drogas, mas que a gente não vai abordar aqui, as drogas lícitas,
porque não faz parte do contexto, esse manifesto deixa bem claro que seria um retrocesso muito grande na nossa justiça a liberação da maconha em qualquer teor que seja, salvo quando for para a fabricação de certos remédios para a epilepsia e outros tipos de situações no câncer. Entre os vícios, podemos considerar radical. O principal vício nosso é o egoísmo. Então, muitas vezes, uma pessoa passa nesse planejamento encarnatório pela Terra e essa pessoa diz que não bebeu, não fumou, não fez mal a ninguém e não fez mais nada. Então, isso é um grande vício. A pessoa que passa pelo nosso planeta e não fez bem a ninguém, a ela, segundo o Código Penal, que está dentro da doutrina básica espírita, está bem claro no livro Céu e o Inferno que todo mal que deixamos de fazer, será cobrado. Todo bem que deixamos de fazer, também nos será cobrado. Então, o exercício do egoísmo deve ser combatido pelo exercício da caridade, que é a prática da virtude. Então, de todos os vícios que eu poderia passar para vocês, o pior deles é o egoísmo. Combatam o egoísmo, porque os vícios são muito ruins, mas muitas vezes a gente passa pela terra sem ter amado. E por último, falando de eutanásia, infelizmente hoje eu li uma reportagem, até uma reportagem leiga que existe nos jornais, explicando que a Bélgica e a Holanda liberaram a eutanásia, inclusive até menores de idade com 12 anos. Então isso é um retrocesso na humanidade, países muito desenvolvidos como a Holanda e a Bélgica, fazendo leis desse tipo, inclusive é uma tristeza para nós, e a gente precisa de conversar sobre isso, falar sobre isso. Então, o que é a eutanásia, né? Para aqueles que não sabem, é quando a pessoa depende dos médicos para se manter viva e é retirado esses equipamentos médicos, seja nutrição, seja a substituição do pulmão, seja a substituição do rim, ou seja a utilização de medicamentos para manter a pressão e manter a funcionalidade dos órgãos. Então, quando é extraído um desses equipamentos, um desses devices, ocorre um processo de eutanásia. O contrário de eutanásia é a distanásia, é quando a gente prolonga o sofrimento de uma pessoa sabendo que ela não tem chance de cura. Isso é um outro problema também, mas que, graças a Deus, esse tem sido bem trabalhado dentro da ética médica mundial. Mas a eutanásia, como vocês veem, tem entrado em certo conflito. Dentro da engenharia genética, é muito importante a gente compreender que a engenharia genética ela veio para ajudar. Não para fazer o controle da cor dos olhos, não para fazer o controle da altura da pessoa quando for adulta, não para fazer o controle do QI dessa pessoa quando for adulta. A engenharia genética veio para um processo moral e ético para nos ajudar a combater doenças de difícil combate, como alguns tipos de vírus que têm surgido, como o vírus da AIDS, e tantos outros que estão no porvir. Isto é uma necessidade que nós temos como filhos de Deus de entender que toda a medicina terrestre é orientada pela medicina espiritual. Se não tivermos esse entendimento, é muito difícil de aceitarmos esses tipos de conhecimento. A clonagem humana, ela simplesmente está tão longe que não nos cabe debater aqui. Mas para vocês terem uma ideia, é importante entendermos que a clonagem humana ela necessitaria de vários tipos de abordagem que nós ainda não estamos nem perto de atingir como pesquisadores, como cientistas. Então, não vamos abordar um tema desnecessário no momento. E as células tronco embrionárias, que são tão debatidas, e vocês vão sair aqui dessa apresentação, muitas vezes é importante a gente entender que a célula-tronco feita em laboratório, quando se une uma célula-tronco em um processo de criação, essa célula-tronco ela não tem a presença do organismo humano, do útero humano, fazendo a ligação dos espíritos. Então, é permissível que se trabalhe com o tronco. Não é nenhum tipo de, vamos dizer, de extermínio de espírito trabalhar com célula-tronco. O que não pode é um concepto dentro do útero da mãe
se acreditar, porque como ele não tem um número X de semanas, não existe um espírito ligado à mãe. Mas dentro do laboratório isso não ocorre. E na questão 880, qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? É o direito de viver. Por isso ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seus semelhantes, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. A dúvida sobre a eutanásia já foi bem explicada. E aí vem a segunda pergunta. Na questão 27, deve-se pôr termo às provas do próximo quando se pode ou devemos, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-la seguir o seu curso? E a resposta: já vos dissemos e repetimos muitas vezes que estão na terra de expiação para completarem as vossas provas, as parcelas das dívidas que tendes a pagar. Então, muitas vezes a pessoa fala, mas meu pai está sofrendo com aqueles equipamentos no CTI, será que não dá para desligar aqueles equipamentos? Então, é um ledo engano, é um equívoco muito grande, porque, segundo a literatura espírita que a gente tem, muitas vezes aqueles últimos segundos, aqueles últimos minutos que a pessoa se encontra no CTI, é naquele momento que ele consegue, através do desdobramento que ele sofre nesse processo, ter conhecimento ou ter entendimento do que ele precisava de praticar, seja de perdão, seja de amor, seja de caridade que ele possa fazer para com outros espíritos que se encontravam endividados ou que se encontravam necessitando de passar pelaquela penalidade. Esta é a explicação quando ocorre esta situação de agonia. Não devemos, de maneira nenhuma, abreviar essa situação, mas os médicos, com suas condições técnicas, têm de pelo menos lembrar que é função da sociedade, né? Vamos dizer, e também da área de saúde, utilizar de todos os recursos para amenizar o sofrimento. São os filhos através das orações, são os profissionais da área de saúde através do carinho, do conforto, de diminuir a dor, diminuir a agonia respiratória, que vão fazer um trabalho de ajudar aquele irmão a quitar suas provas. A gente conclui falando da Federação Espírita Internacional. O tema é esse que a gente abordou agora. Ocorrerá em Portugal. E dentro disso, aqui estão os temas que nós falamos. Eu vou deixar aqui na tela uma abordagem de um convite que eu faço a todos os profissionais da área de saúde, se me permite. Ocorrerá no dia 8 de outubro agora, sábado, entre 8h30 e 13 horas, virão professores da Sociedade Brasileira de Cardiologia de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, abordando sem bandeira religiosa, temas como prece intercessória, paciente grave, paciente terminal, espiritualidade como prevenção das doenças cardiovasculares, experiência de quase morte, gratidão, perdão e a sua aplicabilidade. A inscrição pode ser feita por esse telefone da Associação Médica da região dos Lagos. Muito obrigado. Nós agradecemos. Que é o meu?